Não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Você sabe em que contexto foi usado este termo na Bíblia? Vamos meditar nesta afirmação que se encontra no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos meditar, refletir nesta afirmação de que um pouquinho de fermento leveda toda a massa toda. Ou seja, você sabe bem que o fermento a gente coloca no massa. Você que faz bolo, que gosta de fazer quitutes e usa fermento, você sabe que o fermento ele faz a massa inflar, inchar e crescer, certo? A massa leveda através de vários processos. E aqui Paulo utiliza esse termo, nós vamos avaliar em que contexto ele usou essa palavra, fez essa metáfora, essa ilustração de que um pouco de fermento, ela pode levedar uma massa inteira. Em que sentido, em que contexto isso foi aplicado para o povo de Corinto? A igreja de Corinto estava sendo levedada, o povo estava sendo influenciado. Com certas influências, esse termo é usado para representar alguma influência negativa que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E Paulo não estava presente e soube de que estava acontecendo coisas dentro da igreja que era inaceitável, imperdoável. O fato era o seguinte, vou resumir para vocês o que estava acontecendo para Paulo analisar e usar esse termo. Paulo foi informado de que dentro da igreja de Corinto, junto com os irmãos, tinha uma certa pessoa, um certo homem que estava praticando um pecado inaceitável, que era usando de uma imoralidade tal que deixou Paulo extremamente chateado e aborrecido. Esse tal homem estava saindo, dormindo com a própria mulher do seu pai. Nesse termo, a mulher do pai dele, eu acredito que não fosse a sua mãe, fosse a madrasta, né? O pai deveria ter casado com uma outra mulher e ele estava saindo, dormindo com a mulher do próprio pai. Paulo foi informado e então ficou extremamente chateado e mandou essa carta no capítulo 5, dizendo aos irmãos que eles deveriam tirar aquela maçã podre do meio deles. Você já ouviu esse termo que uma maçã podre pode estragar todo o cesto? Então, Paulo usou esta palavra para dizer que apenas um pode influenciar com uma influência negativa a toda uma comunidade, inclusive a toda uma igreja. Então Paulo usou esse termo. Vocês não percebem que este fermento ruim, antigo que está no meio de vocês, pode ter influência tal que possa levedar e estragar todo um processo que Paulo havia tido muito trabalho para construir? É assim que funciona a maçã podre. O cesto está lá todo bonito, todo arrumadinho, e aí vem aquela maçã que estraga, aí vai o vírus daquela ali, vai passando para o outro, vai passando. Você já viu que hoje em dia esse termo é muito usado como viralizar. Uma influência acontece de tal maneira que viraliza, é como uma pandemia. Nada mais explicativo do que o que nós tivemos há pouco tempo. Lembra da pandemia do vírus? E tivemos várias outras da pandemia passada e tivemos outras anteriormente que contamina toda, é que nem uma gripe, passa de um para o outro. Então Paulo, quando soube desse fato, ele ficou extremamente chateado e usou duramente de uma exortação dura. Ele realmente censurou severamente a conduta dos irmãos que estavam aceitando aquela influência negativa no meio. Então vamos ler para a gente poder entender como essa metáfora foi usada por Paulo e representava também orgulho, e aquele povo ainda estava orgulhoso de estar com aquela maçã ali no meio, apodrecendo o resto, e
e eles não estavam agindo, não estavam defendendo o resto da população da igreja contra aquele que estava agindo de maneira errada. Vamos ler? Diz no capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios a seguinte afirmação. Diz assim: geralmente, olha o que ele ouve: se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Viu o que estava acontecendo? E contudo, andais vós ensoberbecidos, ou seja, cheio de soberba, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Ou seja, vocês não estão fazendo nada para retirar esse aí que está ultrajando? Aí diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo quis dizer aqui, gente? Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é entregue ao diabo, como muita gente pensa. É entregue a seja ele punido, que ele seja doutrinado para que a carne dele, aquilo que estava aflorando nele, que é a carne, fosse destruído, para que a alma dele fosse salva, para que ele fosse salvo no dia do Senhor. Ele deveria sofrer uma disciplina, entregue para a disciplina, para ser severamente disciplinado. Quem sabe assim ele poderia ser salvo no dia do Senhor. Não é boa, aí ele diz, continuando no versículo 6, não é boa a vossa jactância, ou seja, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, você não sabe que se colocar uma influência ruim no meio de toda uma comunidade, essa influência pode contaminar o resto? É isso que quer dizer. Você já analisou com quem você anda? Você já analisou que muitas vezes, preste atenção, vou te contar comigo o que acontece. Se eu viajo daqui para o Nordeste e eu começo a ficar no meio do povo que fala, tem um sotaque diferente, não demora muito e eu estou fazendo aquela mesma forma de falar. Eu estou, naturalmente, aquilo vai tomando conta de mim. Quando eu vejo, eu estou totalmente nordestina. E se eu sair daqui e eu for para o Sudeste e chegar no meio dos cariocas, com 30 dias eu estou totalmente carioca, falando no mesmo sotaque. É isso a influência. É natural que aquilo vai acontecendo e chega um ponto em que você começa a achar que está normal falar daquele jeito, andar do jeito. É como os costumes, eles costumam, até meio... Ele costuma se adaptar, influenciar, contaminar, viralizar de uma tal maneira que passa a ser natural. Então o medo de Paulo é exatamente esse. E nós usamos muito no mundo, você escuta as pessoas dizerem, nada a ver. Esse termo é perigoso para o povo cristão. Ele aqui estava falando do povo cristão, ele não está falando do povo de fora, dos gentios, do povo que não conhece a palavra de Deus. Não, ele vai explicar, se você ler todo o capítulo, ele vai explicar que o que ele está falando não é com aqueles irmãos, não é com aquele povo de fora que não conhece a palavra, que ainda não sabe quem é Jesus, ainda não está no meio da comunidade cristã. A esses ele não se importa. Mas, meu irmão, preste atenção, essa história do nada a ver. Bota uma musiquinha do mundo e começa a ouvir o dia todo, nada a ver. Tudo a ver. Esse fermento pode contaminar você de tal maneira que daqui a pouco você só quer ouvir música, e daqui a pouco você não ora mais, e daqui a pouco você não lê mais a Bíblia, e daqui a pouco você já está totalmente levedado. Você é contaminado pelo fermento do mundo. E aí, o nada a ver se transformou em tudo a ver. Então não aceite um fermento no meio de você.
dentro da sua vida, na sua história. Lança fora o fermento velho. Seja uma nova massa sem levedo, sem fermento.